Você já imaginou se toda a igreja se assemelhasse às características daquele que na Bíblia foi chamado do homem segundo o coração de Deus? Imagina que em cada função, lá na escola bíblica dominical, aqui no louvor e adoração, nas células, na recepção, todos nós nos apresentássemos e transparecêssemos. E quando a gente passasse, as pessoas olhassem, aquela ali é uma mulher segundo o coração de Deus. Ou outra pessoa falasse, aquele ali é um homem segundo o coração de Deus. Melhor ainda, porque às vezes a tua aparência parece que é. Será que Deus está lá do céu dizendo... ali vai um homem segundo o coração de Deus. Você já imaginou o que Deus está te definindo? Se tivesse um livro agora ainda sendo escrito, o nosso livro sagrado sendo escrito, e fosse narrado a história, João, ele é o quê? Será que dentro do seu nome, Evelise, uma mulher segundo o coração de Deus? Nós precisamos lutar, buscar, para que Deus lá do céu possa nos definir como alguém segundo o seu próprio coração. Esse é o nosso chamado, porque se eu tiver o coração de Deus, se eu espelhar o coração de Deus, eu vou levar todo esse mundo à presença de Deus, porque ninguém resiste à presença de Deus. Então, se aonde eu pisar, se aonde eu for, você olhar para mim e não me ver, mas ver o Espírito Santo de Deus, ver a presença do próprio Cristo, não adianta. As pessoas vão vir para mim dizer, como é que eu faço isso? Como é que eu vivo assim? Onde é que eu quero aí conhecer esse Deus? Imagina, aqui a gente não ia ter nenhum lugar vazio, ao contrário, a gente ia precisar estar expandindo a cada dia. E será que é isso que não está precisando na primeira igreja Batista do Ingá? Será que é isso que não está precisando dentro da sua casa, do seu endereço? Será que é isso que não está precisando dentro da empresa que você trabalha? Você, eu, ser uma pessoa, uma mulher, segundo o coração de Deus. Alguém me lembra quem é que foi definido como homem segundo o coração de Deus? Davi, escola dominical tá 10. Tá bom, hein? Os professores aqui são bons. Então vamos ler a palavra aqui. Tem dois textos, dois momentos na palavra que fala, que define, né? Que aí eu vou provar a você o que Deus falou. Aqui é falado de Samuel, e aqui, mas eu trouxe o título, o texto de Atos 13, 22. E eu queria que você lesse junto comigo. Vamos lá? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Interessante que aqui Paulo está fazendo um discurso e ele cita, né, aí a vida de Davi nesse momento. Você vai encontrar lá Samuel, em 1 Samuel também, dando mais ou menos um texto bem parecido com esse. Mas interessante que se você percebe, aqui Paulo está contando uma história. Né? Na verdade, Lucas está narrando, né, a história que Paulo está, um discurso de Paulo. Então, Paulo está contando algo que aconteceu antes mesmo de Davi ser ungido rei. Na verdade, esse momento é o momento que Deus fala para Samuel e diz, olha, eu encontrei um homem que vai fazer tudo que for da minha vontade. Eu encontrei um homem que dá para ter uma conexão, que eu vou conseguir caminhar com ele. Eu encontrei alguém que vai estar perto de mim, que vai me ouvir, que vai me obedecer. Eu acho fantástico servir a um Deus que era, que é e que sempre será. Eu acho maravilhoso, estrondoso, como diz a própria palavra, um Deus que como criatura informe ainda no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia, Ele já me planejou, Ele já sabia quantos dias eu vou passar nessa terra. Ele já me talhou para fazer algo para glorificar o nome dEle. Então, Davi ainda era um pastor de ovelhas. Ele estava lá no campo, lá escondido. Nem o pai lembrou dele quando ele foi ungido rei. O pai foi botando todos os filhos, mas não botou ele. Eu tenho um outro filho. Lembrou que tinha outro filho. Mas Deus conhecia Davi.
Deus sabia do potencial de Davi. E talvez você aqui hoje está sentadinho aí pensando assim, minha vida não deu certo, está tudo bagunçado. Ai, minha família, meu casamento, meu trabalho, minha vida financeira, meus relacionamentos, meus sentimentos. Ai, está tudo muito complicado. Eu vim aqui para te dizer uma coisa. Deus te planejou para você prosperidade e paz. Ninguém vai dizer amém? Eu vou falar de novo, porque isso aqui está parecendo Igreja Batista. É Batista mesmo, esqueci, pastor. Deus planejou você para um futuro de prosperidade e paz. Amém, agora sim. Se você não está dentro desse plano, tem alguma coisa errada. Não foi Deus que falou, eu vou fazer esse cara sofrer bem aqui agora, ele vai ver comigo. Esse cara aqui deu errado. Deus falou, eu pensei que ele ia ser assim, mas ele é assim. Não existe isso. Deus conhece cada dia da minha vida. E lá no ventre da minha mãe, Ele me planejou. Pensou, Evelise vai estar lá na primeira igreja Batista do Ingá, Evelise vai ter 3 filhos, Evelise, e Ele foi planejando toda a minha vida. Vai encontrar um príncipe encantado, encontrei, e está cada dia. Mas se eu não estou vivendo a prosperidade e paz que a palavra de Deus me promete, não sou eu que inventei isso, não. Não sou eu que estou dando assim, vamos lá, falar uma coisa bonitinha, coach, vamos lá, junto comigo, repete, não. Eu estou lendo o que a palavra diz. Eu bem sei os planos que eu tenho para você, prosperidade e paz. Mas se você não está vivendo, acorda. Ontem eu mandei umas mensagens e falei, hoje é dia de recomeço. Eu mandei ontem, mas hoje eu repito. Hoje é dia de recomeçar. Porque eu quero viver prosperidade e paz. E quando eu falo prosperidade, eu estou falando no sentido bíblico. Ser próspero, não ter falta de nada. E paz, no sentido bíblico, é muito mais do que ausência de guerra. Quando a Bíblia fala shalom, quando a Bíblia fala paz, quando a Bíblia fala, vai graça e paz para você, ela está dizendo para você quando ela diz paz, prosperidade, amor, felicidade, caminho plano, nada vai te faltar. E Deus está dizendo hoje para você. Então é hora da gente enquadrar o que está fora da reta para viver essa prosperidade e paz. Para ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Deus conhece a sua essência. Antes de todas as coisas, Deus conhece o plano dele para você. E quais seriam as características? A gente vai tirar de Davi algumas coisas assim. Podia tirar aqui muitas características de Davi, muitas. Mas eu salpiquei alguns momentos da vida de Davi para a gente tentar entender por que Deus olhou para ele e disse, esse aí tem o meu coração. Então vamos para o primeiro momento aqui, Salmo 51, 10, 11. Eu vejo em Davi um coração quebrantado. Lembra, Salmo 51 foi escrito no momento ali, após o grande pecado de Davi. E eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela consegue me incluir ali. Ela não é feita de história de homens perfeitos, sobrenaturais. Não, tirando obviamente a trindade de Deus, Jesus, o Espírito Santo, que são perfeitos, santos. Jesus andou na terra e ainda caminhou perfeito, mesmo andando na terra. Tirando isso, todas as pessoas que são expostas na palavra têm qualidades e têm defeitos. Os grandes homens, o pai da fé, o amigo de Deus, Moisés, Abraão, pai da fé, Moisés, que foi colocado como amigo de Deus, João, que ele mesmo se intitulava o discípulo que Jesus amava. Todos eles, quando você analisa a vida deles, Deus consegue expor esse momento. E esse momento aqui, Davi está fazendo um grande clamor a Deus, porque ele acabou de fazer um grande pecado, da vida dele, quando ele adultera com uma mulher, faz uma mulher adulterar ali, e depois ele mata o marido dela para esconder o pecado da gravidez. Não vou entrar nesse mérito. A grande questão é que no pior momento da vida dele ali, ele diz assim, vamos ler junto? Cria em mim
Espírito. Naquele momento, que é muitas vezes um momento que eu me afasto de Deus, porque quando eu erro, eu não sei se vocês, eu acho que ninguém que erra, mas eu, de vez em quando acontece. E aí quando eu falo assim, ai Senhor, eu não vou nem lá para o meu quarto de oração. Ah não, eu não vou nem ler a Bíblia, porque eu pensei aquilo, eu fiz aquilo, eu agi daquele modo. Ah não, mas isso não é fala de Deus. Naquele momento que Davi estava destruído, quebrado, ele sabia que ele tinha errado. Ele sabia que ele não estava como Deus queria que ele estivesse. Mas ele corre para a presença de Deus e fala, não me expulses da sua presença. Cria em mim um coração puro, Senhor amado. Porque o coração dele não era puro, porque o meu coração não é puro. Mas naquele momento ele se quebrantou. Mas muitas vezes quando nós erramos, nós nos afastamos da presença de Deus e às vezes a gente ainda sobe numa arrogância e diz, mas a culpa não é minha. O problema foi o meu chefe. O problema foi o meu pai. Ah, o problema é o pastor da igreja. Ah, e o problema aqui é aquele irmão que não falou comigo. Ah, eu não, gente, eu sou tão bonzinho. Ah, eu sou tão legal. Eu sou tão amigo. Se você quer ter o coração de Deus, você tem que se quebrantar. E diante da presença do Pai, dizer, Senhor, me mostra aqui o que eu errei. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu não consigo ter sucesso nisso? Por que o meu coração está tão apertado, mas não me expulses da tua presença? Eu reconheço que eu errei. E quando a gente lê o Salmo 51 inteiro, é um salmo de clamor por perdão, é um salmo de reconhecimento, é um salmo de arrependimento. Então está na hora de eu olhar para dentro de mim, porque o mundo vai dizer assim para você, olha, o importante é ser feliz, não importa o que o outro pense. O importante é se você está feliz. Essa é uma mensagem diabólica que está sendo plantada no seu ouvido. Porque não importa se você está sendo feliz. A palavra de Deus está preocupada que você obedeça, que você cumpra os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus não está preocupada com o que você está sentindo. Logicamente, ela vai prometer prosperidade e paz. Mas ela está preocupada com eu obedecer a Deus. Para ter um coração segundo o coração do Pai, eu preciso me quebrantar. É no momento que eu estou fraco, aquele momento que Davi estava fraco, ele se tornou forte, porque ele se colocou quebrantado, arrependido na presença do Senhor. A salvação não acontece sem arrependimento. A salvação é de graça. E se hoje você quer tomar uma decisão de caminhar com Jesus, você quer tomar uma decisão e entender o que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, maravilha! Porque o preço foi pago na cruz do Calvário. É de graça, mas é preciso que você dê o passo do arrependimento. Entenda que você está afastado de Deus, porque você não está caminhando para a presença de Deus, não está reconhecendo o seu erro. É tempo de quebrantarmos. É tempo de reconhecermos os nossos erros para chegarmos à presença do Senhor e ter um coração. Mas tem outra característica, outro momento de Davi, que também tira para nós o segredo de chegar ao coração do Pai. É uma confiança absoluta no Senhor. Eu acho fantástica a confiança que Davi tinha no Senhor. Eu podia tirar vários momentos da vida de Davi para definir essa confiança absoluta no Senhor. Mas eu tirei aqui 1 Samuel 17, e a gente sabe lá que Davi era muito jovem, ele estava lá pastoreando as ovelhas, e o exército estava reunido contra os filisteus, mas ele era jovem, não estava nem no exército. E o pai dele manda que ele fosse até o exército para ver como estavam os irmãos, levar um queijo lá, levar umas provisões, e ele vai. Quando ele chega lá, ele encontra o exército tremendo de medo. Davi ainda era um rapazinho, novinho. E ele encontra um exército morrendo de medo, porque todo dia, a Bíblia fala que todo dia de manhã e à tarde, 1 Samuel fala, o gigante vinha para frente do exército israelita e gritava, pode vir quem quiser me enfrentar, vem aqui se vocês querem, vem aqui me enfrentar. Era um homem de 3 metros de altura.
era um gigante, era grande. E o exército morria de medo. Quando Davi viu aquilo, novinho, sem experiência de vida, ele não tinha patente militar, ele nem tinha se inscrevido ainda no serviço militar obrigatório de Israel, ele não tinha faculdade, ele não tinha curso de teologia, ele não tinha passado no monte orando 2 semanas, mas ele confiava no Deus que ele conhecia. Ele se levanta e a palavra de Deus diz assim, muda aí para mim, mas eu leio, vamos lá. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Deixa eu te contar uma coisa, não conta para ninguém não, mas a palavra de Deus diz que quando alguém se levanta contra mim, que sou serva de Deus, ele não está se levantando contra mim. Ele está se levantando contra o Deus, que é o meu Pai. Você acredita nisso? Já leu isso aí na Bíblia em algum lugar? Então eu estou falando verdade? Então eu vou te falar, meu querido, tem alguma coisa que seja maior do que nosso Deus? Você está com medo por quê? Você precisa levantar a sua voz e lá no seu momento de oração, de adoração, dizer assim, olha aqui, desemprego. Você está se levantando na minha frente, mas o Senhor dos exércitos que vai te recolocar. Olha aqui, divórcio. Você está se levantando na minha frente, mas é o Senhor dos exércitos que vai lutar essa luta por mim, não sou eu não. Olha aqui, depressão. Você está pensando que você é grande? Eu tenho um Deus muito maior do que você, que vai encher o meu coração de amor, de paz, de liberdade. E você, pode sair fora, porque eu não estou sozinha. Você precisa ousar nas suas orações. Lá no seu momento de oração, você precisa declarar, lá fora, no mundo também, quando diante da sua vista vier o problema, quando aquela pessoa se levanta contra você, você não precisa gritar com ela não, gente. Você pode assim, no seu íntimo, dizer assim, sabe de nada, inocente, porque eu tenho aqui. Hoje tinha aqui, o anjo, ele levantou aqui, estava aqui, uma espada aqui maravilhosa, E é basicamente isso. Só que a gente se esquece. A gente acha que vai conseguir vencer. Peraí, vem. Não tem jeito. Davi tinha uma confiança absoluta no Senhor. Ele fez uma escolha. É como se fosse uma equação, assim. Golias, aí você vai tirar o Golias e você vai botar o seu problema aqui. Depressão, divórcio, desemprego, problema emocional, problema financeiro, problema com filho, está aqui. Mas 3 pontinhos é igual a X. A X não pode mais. Y. X saiu do Brasil, Y. Você, vamos brigar também não, pastor? Vai se arriscar aqui, Y. Peraí, essa equação tá meio estranha, Meu problema... Aqui está alguma coisa, tem aqui uma coisa que eu não entendi. Então, vamos mudar a equação. Meu problema mais Deus é igual a vitória. Você pode declarar isso na sua vida? Você pode mentalizar isso agora com o seu problema? Para um pouquinho e vai assim... Respira e pensa assim, o que está te afligindo nesse momento? Não precisa contar para ninguém, não. É você, aqui dentro de você. Aquela, meu filho lá, meu marido. Não, marido nunca dá problema, gente. Não, a casa. Será que eu vou conseguir aqui? O meu carro está com problema. Pensa agora assim, o seu problema. Mas agora, imagina o tamanho do seu Deus, que é o Senhor dos exércitos. Imagina aquele que levanta por você. E aí agora, você só pode ter um resultado. Vitória. Então nós vamos sair daqui nesse domingo, cheios da presença de Deus, com a confiança absoluta que Deus está conosco.
E se Deus está conosco, eu não estou falando aqui autoajuda não, gente. Eu não estou falando frasezinha pronta não. Eu estou falando o que a palavra de Deus me promete. E a palavra de Deus, o que ela diz, é o que eu sou. O que ela faz é o que eu posso fazer. Porque se ela fala, é verdadeira. E quando eu tenho dúvidas, quando eu estou murmurando, quando eu estou reclamando, quando eu estou insatisfeito, sabe o que eu estou dizendo? Senhor, aí eu faço uma oração assim, ó. Eu não tenho coragem, mas a verdade é essa. Ó, Senhor, eu sei que o Senhor é meio fraquinho, então o Senhor não vai conseguir vencer minha depressão. Ó, Senhor, eu sei que o Senhor é legal e tal, mas meu problema financeiro é muito grande, o Senhor não tem essa força toda, não. Eu acho até que o Senhor está meio errado. Já pensou em orar assim? Alguém tem coragem de orar assim? Mas você está pensando assim. Porque quando eu falo que não tem jeito, eu estou dizendo que Deus não é todo poderoso. Então, olha o poder das suas palavras, olha o poder do seu pensamento, e é hora da gente mudar uma postura. É hora da gente ser coração de Deus na nossa vida, com uma confiança absoluta no Senhor. Coragem não é ausência de medo. As pessoas acham que coragem é contrário de medo. Coragem é quando eu enfrento o meu medo. O problema está ali. Não estou aqui dizendo que esse problema não está aqui. Mas quando eu tenho a confiança absoluta em Deus, eu me levanto, eu sou forte, corajoso, não desanimo, não paro e vou em direção ao meu Deus e vou para o meu problema, enfrentando o meu problema com Deus do meu lado. Mas para ter um coração, né, como Deus, como o coração de Deus, Davi também enfrenta uma outra situação lá em 1 Samuel 24:6. Ele tem Saul perseguindo ele. Ele está sendo perseguido por Saul. E ele tem a oportunidade de matar Saul. Mas aí ele diz assim, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Para ter um coração segundo o coração de Deus, eu preciso ser leal ao meu líder. A lealdade é um princípio que muitas vezes tem se perdido até na casa de Deus, até dentro das nossas famílias, até dentro dos nossos ambientes pessoais. Mas a lealdade é um princípio bíblico. É Deus que coloca autoridade. A palavra de Deus diz que nada foge da vontade de Deus. E se eu tenho confiança absoluta nesse Deus, eu preciso ser leal ao meu líder. E muitas vezes, nós temos visto pessoas que são dentro da igreja, não me toques. Ah, não gostei, porque agora João Marcos mudou o louvor, não me botou na escala de domingo, então agora também não vou cantar mais. Coitado, ainda bem, né, João Marcos, eu não vou cantar. Se eu cantar, vocês não... Mas, não quero, vou sair da igreja. Vou procurar outra igreja. Não tem isso aqui não, né, pastor? Mas eu não gostei, porque eu passei ali, a Ana Lúcia não falou comigo. Então, também não vou, mas, não quero mais saber. Ana Lúcia também não vou entrar na célula dela, porque ela não falou comigo. Isso não acontece não, né, gente? A quem que você serve? Ao Deus Altíssimo, que instituiu uma autoridade. Então, nós precisamos ser leais à nossa autoridade. A palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça e tem um corpo. Mas esse corpo não pode ser disfuncional ao cabeça. Porque o cabeça é perfeito, é santo, é amor, mas muitas vezes o corpo está meio torto. Porque ele não quer ser amor, ele não quer andar para a perfeição, ele não quer obedecer, ele não quer perdoar. E aí, imagina, a cabeça de Cristo aqui toda maravilhosa, perfeita, com aquele corpo todo torto. E aí a igreja não anda. Então nós precisamos nos unir em um só corpo. Um só corpo. Todos nós somos membros de um corpo. E se eu chutar aqui a caixa de som com um dedinho aqui, vai doer muito. Eu vou mancar por causa de um dedinho pequeno. Então, não existe parte mais importante no corpo e parte menos importante. Porque a mais importante é a cabeça, que é Cristo. Fora isso, cada um tem uma função. Mas nós precisamos ser leais. E sabe o que Davi ganhou com isso? O reinado. Ele não precisou fazer nada.
Ele simplesmente foi leal. Ele simplesmente sempre se dobrou. Ele simplesmente obedeceu. E aí, no dia que Deus entendeu, colocou ele no lugar que ele foi talhado para ser. Então, acalma teu coração e seja leal ao seu líder. Seja leal ao seu pastor, seja leal ao seu líder de célula, seja leal ao ministro de música, seja leal ao professor de escola dominical, seja leal àquele que se coloca em liderança, para que nós possamos ser um corpo só. Porque é impossível ter o coração de Deus se o meu coração está cheio de falta de perdão, está cheio de mimimi, está cheio de desconfiança, está cheio de amargura. Então, para ter um coração de Deus, eu preciso limpar o meu coração, ser leal. Ser diferente não quer dizer que está errado. Eu posso ter uma visão e você ter uma visão. Nós temos duas boas visões, mas eu preciso entender que o meu líder é que vai dirigir a visão da nossa igreja. E para finalizar, Davi, ele faz um salmo maravilhoso, porque Davi era um apaixonado por Deus, né? Davi era um apaixonado por Deus. E ser apaixonado de Deus tem uma característica muito forte. É ser obediente a Deus. E a palavra de Deus em Salmo 63 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Será que se você for honesto, você pode declarar, pode voltar, né? Esse texto, na sua essência, na sua integralidade, quando ele fala assim: Senhor, o teu amor é melhor que a vida. Muitas vezes a gente fala: ora vem Senhor Jesus, tão bom que Deus viesse, mas o cara fica com uma dor no estômago e diz: meu Deus do céu, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer, porque ele tem mais amor à vida do que ao reino celestial. Mas Davi, ele amava a presença de Deus. O que será que Davi viu algum dia? O que será que Moisés via quando ele ficava lá, ficou lá 40 dias face a face com Deus? O que será que Enoque conversava quando ele andava com Deus, a ponto de Deus levá-lo para o céu? O que será que Paulo viu quando ele foi derrubado do cavalo, para que na prisão ele declarasse: alegrai-vos sempre no Senhor? O que será que João viu na ilha de Patmos, para estar lá e adorava o Senhor? E nunca se rendeu ao medo daquele tempo que os cristãos eram tão perseguidos. Será que a gente precisa de uma perseguição? Será que a gente precisa ter uma experiência diferente para entender que o nosso amor a Deus é muito melhor do que qualquer coisa nessa vida? Ele fala: todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Nós temos vivido uma terra seca, exausta e sem água. Não é só o Brasil, é o mundo. Se você olhar cada história dos países, estão vivendo hoje coisas semelhantes, talvez até piores do que o Brasil. Então, eu arrisco dizer que muito piores do que o Brasil. Mas é uma tendência apocalíptica, está aqui escrito na palavra. A grande questão é: todo o meu ser anseia por Deus? Imagina comigo agora, se hoje eu trouxesse para você aqui, fizesse um pix para a tua vida aqui, para você, para o seu banco. Me dá seu pix aí, gente. Eu paguei, opa, ela já recebeu, não é? 50 milhões de dólares, tá? Vou dar aí 50 milhões de dólares, tá bom? 50 milhões de dólares? 50 milhões de dólares dá para viver bem, não dá? Até o resto da vida? Precisa trabalhar? Não, né? Digamos também que a sua família está tudo em paz. Você está com 50 milhões de dólares lá no banco, tranquilinha. Sua família também junto com você. Agora para e pensa que você está nessa realidade. Qual é a sua essência? Quem é você? O que você faria agora? Desse momento em diante, o que você faria? Talvez você me dissesse: eu vou viajar pelo mundo, eu vou construir. Às vezes eu e Davi, a gente fica falando, não, eu vou construir, vou sair viajando, construindo igrejas,
não estou falando como é que você vai gastar o seu dinheiro, não. Eu estou perguntando qual seria a sensação. Tenta visualizar assim, você com 50 milhões de dólares lá no banco, sua família aqui, bonitinha em casa, você pode, né, dar um conforto para ela. E agora? Qual é a sua essência? Porque muitas vezes a nossa essência está no que a gente precisa. E aí a gente vai para Deus, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de família, eu preciso de paz, eu preciso ficar curado, e aí eu vou para Deus. Mas eu quero dizer que você deve se espelhar aqui no Salmo 63, nas palavras de Davi, e entender que independente se você precisa de alguma coisa ou não precisa, mesmo que você não pudesse precisar de nada nessa terra, a sua essência, o seu querer precisa ser Deus. Para ser um homem segundo o coração de Deus, eu preciso querer Deus. E a gente vê muito isso na vida de Davi. Tá tudo bem? Ele vai adorar o Senhor, traz a arca, vai dançando com a arca. Tá tudo ruim? Ele vai correndo para a casa do Senhor, se ajoelha, se quebranta, clama a Deus. Tá tudo mais ou menos? Ele caminha na presença de Deus. Ah, ele está lá no meio de uma caverna, escondido com aqueles homens. Ele está lá louvando, adorando a Deus, sendo concernente com a palavra de Deus. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Até que nada mais importe, né, Thaís? Cadê Thaís? Que estudou agora ali, tá lá. Até que nada mais me importe. Se você está procurando um livro para ler, né? Leia esse, do Luciano Subirá, que ele vai te mostrar que eu preciso amar a Deus até que nada mais importe. Quando Paulo estava lá preso, açoitado, esperando a morte, ele não estava lá escrevendo cartas assim: ai, gente, estou sofrendo muito, ora aí para a perseguição acabar, por favor, gente, faz aí uma vigília de oração. Sabe o que ele falava? Orem para que nós possamos ser firmes, para que a gente consiga sobreviver, para continuar falando do amor de Deus, até que nada mais importe. Mas talvez se eu estivesse lá, eu ia dizer: por favor, Senhor, chega, não quero mais. Mas é porque esses homens encontraram um Deus verdadeiro, um Deus amoroso, um Deus poderoso, que eles não conseguiam mais olhar para nada mais, porque nada mais importava. E se você quer sair daqui hoje, nessa noite, com o coração segundo Deus, se você quer ser olhado do céu e que Deus olhe para você e diga: irmão Newton ali é um coração segundo o meu, está igualzinho o meu aqui, caminhando bonitinho. Você precisa se lembrar disso, quebranta teu coração. Abaixa a sua cabeça agora. Às vezes a gente vive tão corrido, né? E eu quero te convidar para parar um minutinho. Parar um minutinho. Será que você tem sido quebrantado? Será que você tem se colocado diante aos pés do Senhor e: Senhor, me mostra aquilo que não está agradando? Senhor, me mostra por que eu estou vivendo essa situação. Quebranta diante do Senhor agora, faz essa oração, faz uma oração ousada com o Senhor agora. Senhor, me mostra aí o que eu estou errado. Me ajuda a me humilhar, me ajuda a me quebrantar, me ajuda a ir lá pedir perdão, me ajuda a ir lá fazer o que é certo, me ajuda a ir lá e abrir mão desse relacionamento que está me destruindo, me ajuda a fazer aquilo que tu queres, me ajuda a obedecer. Faz uma oração ousada, que é uma semana extraordinária. Faz essa oração. Deixa primeiro, renuncia primeiro, entrega primeiro. E faz outro desafio com Deus. Senhor, agora eu quero passar tempo contigo. Porque agora que eu já deixei aquilo que não te agrada, agora que eu já tomei passo para longe daquilo que eu estou te desobedecendo, eu quero passar tempo contigo. Eu quero ser apaixonado por Jesus. Eu quero ver aquilo que Paulo viu quando caiu do cavalo. Eu quero ver a tua face. Eu quero falar igual Moisés, assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Não importa se o Senhor está me levando para Dubai, se eu for para Disney, se eu for ganhar 100 mil reais por mês,
eu não quero se a tua presença não for comigo. Você pode fazer essa oração sincera diante de Deus? Eu vou abrir mão agora, Senhor amado, porque eu quero mesmo te admirar. Eu quero mesmo declarar quem tu és. Eu quero mesmo me entregar na sua presença. Eu quero tirar do meu coração toda amargura, toda falta de perdão. E eu quero declarar que eu confio totalmente em ti. Que eu confio totalmente em ti. Declare ao Senhor agora. E se você fez essa oração agora, eu queria que você levantasse a mão, que eu quero orar pela sua vida. Se você quer um diferencial com Deus essa semana, uma vida extraordinária, eu queria que você levantasse a sua mão agora. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos viver o extraordinário de Deus, planos de prosperidade e paz. Mas agora nós vamos deixar diante do altar do Senhor aquilo que não agrada ao Senhor. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu tomo a batalha, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Eu quero te convidar a ficar de pé agora, mas eu queria te convidar, o Espírito Santo de Deus chamou para você vir aqui à frente. Você que quer viver uma semana extraordinária, quer ter um coração segundo o coração de Deus, eu queria que você viesse aqui à frente, porque o pastor Edmar vai orar pela sua vida, mas vem aqui à frente enquanto nós estamos adorando ao Senhor. Porque uma igreja tem que ser coesa, lembra que a gente falou? O corpo de Cristo tem que estar junto no mesmo propósito, para que a gente possa avançar, para que a gente possa seguir, caminhar, para tirar o inferno das ruas de Niterói. Vamos ter uma vida extraordinária. Vem aqui à frente, não fica, mas eu estou com vergonha. Não, mas vem aqui declarando que essa semana vai ser uma semana extraordinária, porque vai começar no meu coração, porque eu vou deixar tudo que desagrada a Deus.